Agora, eu queria te perguntar isso. Você gosta mais de música ou de futebol? Cara, é assim, eu comecei gostando de música. Antes do futebol? Antes do futebol. Porque eu, muito pequeno, meu pai trabalhava de distribuição de discos de gravadora. Então, o que acontecia? Era um monte de discos iguais, de diversos artistas do mundo todo, e meu pai trazia um de cada e deixava em casa, foi deixando em casa. As minhas irmãs, eu tinha uma irmã já faleceu, mas tenho uma irmã mais velha, as duas compravam um disco dos Beatles, então eu tinha vários compactos duplo, né? Uma música de cada lado dos Beatles, assim. E quando eu comecei a mexer em toca-disco, vitrola e tal, eu ficava na minha casa antes de começar a ir pra escola, com a minha mãe, né? As minhas irmãs iam pra escola, meu pai trabalhava e eu comecei a ouvir disco, comecei a ouvir música. O meu avô, ele tocava pistão na orquestra do programa da Hebe. E de um programa da TV Cultura, que aqui, acho que era nacional, chamava Bairro da Saudade. O apresentador era Francisco Petrônio, famoso e tal. E meu avô tocava no programa Bairro da Saudade, de sábado à noite, ao vivo, e tocava de sexta no programa da Hebe à noite. E aí a gente ficava sentado na sala e tal, e meu avô aparecia, meu pai falava, olha lá, aquele lá é seu avô. Eu tenho uma memória Cara, que forte, legal bem isso. pequeno, aquele lá é seu avô. Eu já via o meu avô tocando, sabe? A música já tava bem dentro na família ali. E assim, no futebol, eu ouvia se falar de Santos de Pelé e Corinthians e Rivelino. Corinthians e Rivelino, Santos e Pelé. Até a Copa de 70, né, cara? Porra, aí é... Ali o futebol passou a música por um tempo. Por que aquela seleção de 70 pra você tinha de... É o maior time da história do futebol? Pra mim é o maior time da história do universo. Eu acho muito difícil existir. Muito difícil não, eu acho impossível, até pelo nível técnico dos jogadores atualmente, você não tem 3 na mesma seleção do nível que tinha lá em 70. Incrível, né? Hoje você não acha 3. As seleções são boas por causa do coletivo. Você não acha 3 caras geniais. Pelé, Rivelino, Gerson. Gerson, Rivelino, Clodoaldo, Tostão, Jairzinho, Paulo César Caju no banco, Edu no banco. Entendeu? Fora quem não foi, né? Ademir da Guia poderia ter ido, enfim. Vários. Dirceu Lopes, que foi por um triz. E então eu assisti a Copa de 70, fiquei apaixonado por aquilo. Não, fiquei... a minha vida mudou, assim, da água pro vinho, em relação a uma paixão. Era só a música até 1970. Aí o futebol entrou e naquele momento ele ficou muito maior que a música. Eu esqueci a música por um bom tempo. Ficou só futebol. E naquele momento você quis ser jogador? Eu só queria bola. Depois da Copa de 70 eu só queria bola, só queria correr. Eu queria correr e bola pra chutar. Inclusive, é uma coisa bem legal de se contar sobre futebol. O primeiro jogo que meu pai me levou pra assistir foi no Parque São Jorge, Corinthians e Ponte Preta. Caramba, que legal. Foi em junho de 70. Julho de 70. Foi o primeiro jogo do Corinthians, depois da Copa de 70, com o Rivelino e o Ado. Meu pai me levou pra ver os tricampeões. Sim. Putz, olha Então, só. o Rivelino deu uma volta olímpica e não jogou, o Ado jogou. Foi 1-1 o jogo. E meu pai me levou ali. E dali... a paixão pelo futebol aconteceu na Copa de 70, né? Durante a Copa, e a paixão pelo Corinthians foi naquele dia. Foi o primeiro jogo que eu fui. Se meu pai me leva pra ver Santos e alguém, eu ia virar santista. Porque eu só ouvia Santos de Pelé e Corinthians de Rivelino. Pra molecada, assim, eu tô vendo que o Rivelino é o seu ídolo, né? Meu maior ídolo, um ídolo máximo. Se você fosse falar pra molecada agora assim, eu não vi o Rivelino jogar, por que o Rivelino é teu ídolo? Por que o Rivelino é meu ídolo? Cara, primeiro que ele fazia parte daquela Copa de 70. Eu idolatro todos os jogadores da Copa de 70. Mesmo os que não jogaram. Todos eles. Eu choro de emoção quando eu começo a falar deles. Sério, ou se eu tô perto deles. Você tem uma camisa quase completa, ou completa já. Eu tenho a minha camisa número 8 da Copa de 86 tá assinada por quase todo mundo. Inclusive tem um vídeo do Pelé. Quando ele assinou, ele gravou um vídeo. Ô, Casão, tá aqui o vídeo, tal. Eu me emociono sempre que eu lembro deles, legal. Porque eu acho aqueles caras assim... Seres, assim, iluminados. Né? E o Rivelino era do Corinthians. E aí eu comecei a achar... Por que o Pelé é o rei do futebol? Pra mim é o Rivelino, né? Quando eu era pequeno, eu chegava pro meu pai e falava assim, pai,
quem é melhor, Pelé ou Rivelino? Meu pai fala, pô, não, o Rivelino, meu pai era fã do Rivelino. Pô, mas o Pelé, tal, porque ele tava, o meu pai é de 34, ele pegou aquela fase que 11 anos o Corinthians não ganhava do Santos, todo aquele negócio. Então, e eu acho hoje o Pelé o maior jogador da história mesmo. Mas, cara, não vamos conversar sobre Rivelino. Porque aí eu sou capaz de falar que pra mim o Rivelino é melhor que o Pelé, entendeu? Aí que toca em outro lugar no coração. Aí toca em outra parte. Um é razão. É racional. Sim. Pelé é o maior jogador da história de todos os tempos. Emocional, pra mim, é o Rivelino. Tu lembra quando você conheceu o Rivelino? Primeira vez, assim, que você... Eu conheci o Rivelino, primeira vez... Cara... O Rivelino, ele foi embora pro Fluminense, eu virei Fluminense. Tem tudo, tem tudo um, né? Seguiu o ídolo. Fiquei putaço que o Corinthians perdeu o Rivelino, virei Fluminense. Foi aí que eu conheci o Flamengo. Né? Sim. Eu virei flamenguista de garoto, torcendo pelo Fluminense. Comecei a torcer pela máquina tricolor, menos contra o Flamengo. E aí, o Rivelino eu fui ver muito mais tarde, porque ele foi para a Arábia e tal. O Rivelino é muito discreto, ele não era muito de ir nos lugares. Eu acho que eu fui num programa de televisão. Já jogador. Era jogador, eu tinha parado, fomos discutir alguma coisa. Mas eu lembro do Pelé. Eu não conheci Do Pelé eu lembro. Porque o que aconteceu? Eu surgi no Corinthians em 82, né? Eu era juvenil, fui pra Caldense, voltei. Na minha estreia eu fiz 4 gols, foi 5-1 contra o Guará. E aí, eu fui convidado pra ir num programa de segunda noite da TV Cultura. Orlando Duarte, Luiz Noriega, Cicarelli, bom, aquela turma toda. E aí o outro convidado era o Pelé. Eu tinha 18 anos. Caraca. Eu sentei na mesa, eu e o Pelé e os caras, assim, pra entrevistar. Cara, eu fiquei assim... Surreal, né? Eu fiquei sem saber o que eu ia falar. Como que você cumprimenta o Pelé? Quando você conhece o Pelé pela primeira vez, você vai chamar ele seu Pelé? Seu Edson. Seu Edson, Rei... Como que você vai falar? Entendeu? Então, e foi legal, porque o Pelé já brincou comigo, assim, já me deixou à vontade. Imagina ele, prazer, Edson. Ele chamou pelo casão na E hora. aí, pra perceber, o vídeo, depois eu até posso mostrar um vídeo pra vocês. O vídeo dele, ele grava falando que assinou a camisa tal e fala assim, pô, Casão, porra, você aprendeu muito bem fazer aqueles gols de cabeça que eu te ensinei. Tudo ele fala, eu te ensinei também a comentar os jogos. Cara, você tá bem, não tá igual a mim, mas bem. Então ele começou a pegar uma amizade, me deixando mais à vontade. Cara. E o Rivelino, assim, eu fico perto do Rivelino, eu fico olhando, né? Até hoje, cara. É muito mais difícil eu ficar perto do Rivelino do que era eu ficar perto do Pelé, ou que era conversar com o Pelé. Até hoje, cara. Até hoje. O Rivelino entra aqui, assim. Até hoje, claro. Pra mim, o Rivelino é o maior jogador da história do Corinthians. Pra mim, o Rivelino é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Vai ser pra sempre. Ídolo do Maradona, né? Ídolo do Maradona. E, cara, só pegar vídeo. Pega os vídeos que tem aí, que tem no YouTube, momentos do Rivelino, que você vai ver. Não preciso falar nada, eu não gosto de contar a história. É legal mostrar a história, né? A gente aqui do Rio sempre foi impactado pelo elástico do Rivelino em cima do Alcir, né? Mas teve um outro elástico também no meio campo contra o América do Rio, que ele deu um elástico no meio de 3 caras do América e saiu do meio de campo sozinho até chegar dentro da área e fazer o gol. O Rivelino fez golaço. Um gol de falta na Copa aqui, pô, a barreira patada meio que... atômica. Espetacular, cara. Rivelino.